Fala galera da Universidade Fora, beleza? Bom, hoje eu vou responder 5 das perguntas mais frequentes que me chegam na minha DM sobre visto. Então a gente vai falar sobre o visto de estudante americano e as 5 dúvidas mais frequentes, para que eu te ajude a você responder as suas dúvidas. Então é isso. E bom, a primeira pergunta que eu recebi é: qual é o tipo do visto de estudante? E o tipo do visto de estudante que você tem que aplicar seria o tipo do visto F1. Esse F1, ele é o visto que te permite estudar por um certo determinado tempo nos Estados Unidos. Então, na hora de você estar aplicando, você vai aplicar para o visto F1. Também tem o visto M e J, mas não são os que importam no momento, porque você está indo para uma university, então você vai precisar do visto do tipo F1, ok? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que levar em consideração na hora que você está aplicando para o seu visto de estudante. E a segunda pergunta que me veio na DM é: como funciona o processo do visto? Bom, o processo do visto é muito similar aos outros processos do visto, tipo visto de turista, visto de quem vai fazer esportes e tudo mais. Agora a questão é: como funciona? Você talvez tenha 2 dias, onde você tem que ir no primeiro dia colocar suas digitais das 2 mãos e também depois você vai para tirar uma foto. Aí no segundo dia você vai ter a parte da entrevista do visto. Na parte da entrevista você vai ter o cônsul, embaixador, alguma coisa do tipo, te entrevistando e te fazendo algumas perguntas chaves. Por exemplo, para onde você vai, o que você vai fazer, se você fala inglês ou não. Então ele vai te fazer algumas perguntas chaves para que ele entenda melhor o que você pretende fazer nos Estados Unidos. E a minha maior dica para você é: não faça de conta como se você quisesse ir morar nos Estados Unidos para sempre. Você terá uma grande chance do seu visto ser negado. Então, sempre fale da possibilidade de você voltar para o Brasil, de você querer voltar para o Brasil, caso ele cite alguma coisa do tipo, porque eles fazem algumas perguntas chaves para entenderem melhor se o seu perfil é suspeito de uma pessoa que vai ir e imigrar para os Estados Unidos ou não. Então, o que eu te recomendo é: responda no tamanho das perguntas. O que isso quer dizer? Seja direto, não fique enrolando, não dê mais informações. Então, por exemplo, para onde você vai? Eu vou estudar numa universidade dos Estados Unidos. Pronto, por quanto tempo? 4 ou 2 anos, vai depender da instituição. Aonde? E você vai passar o nome do lugar. Ele vai pedir uma documentação. Apenas passe a documentação que ele te pede. Então, geralmente, ele vai te pedir as documentações necessárias. E essa é a nossa próxima pergunta. Bom, a terceira pergunta é: quais são os documentos necessários para o visto? Beleza? Os documentos necessários para o visto de estudante são um documento onde comprove a sua renda, da onde vem o dinheiro. Então, assim, imposto de renda, bank statement. O que quer dizer bank statement? Quer dizer uma carta do banco que mostra os fundos do seu pai, da sua mãe, quando tem no banco. Então, assim, isso importa, porque como você vai pagar a faculdade? Essa é uma pergunta muito frequente que a universidade te pergunta, caso você não tenha bolsa. E caso tenha bolsa, talvez você precise de um dinheiro para se manter. Então você precisa mostrar uma conta bancária, alguma coisa do tipo que comprove financeiramente a sua renda. Então, além disso, você vai precisar de um documento principal chamado I-20. O I-20 é o documento que comprova que você está indo para estudar. E esse documento é emitido por quem? Pela própria universidade. Então, todos esses documentos financeiros que você já vai mostrar também na hora do visto, caso peçam, a universidade já deve ter pedido para você. Então, por quê?
Porque no I-20 vai vir lá numa seção sobre o valor que você tem que pagar para a universidade por ano. Caso você tenha bolsa, vai vir um valor menor, e caso você tenha bolsa de 100%, vai vir zerado. Mas o que acontece? É nesse valor que você tem que comprovar os seus documentos financeiros. Então você vai mandar a documentação financeira para a universidade para que ela possa emitir o I-20 e ela vai te mandar para sua casa o I-20, que seria o documento principal para o visto, onde mostra o seu tipo de visto, o endereço da universidade, contato de alguém da universidade, o seu nome e também um código muito importante que é o SEVES. Esse SEVES é aquele número que você vai ter que pagar uma taxa extra lá para o consulado, chamado taxa SEVES. Então, nessa taxa SEVES, você vai pegar essa taxa e você vai pagar no site essa taxa extra, e assim você vai conseguir emitir o comprovante para que você consiga ir para a sua entrevista do visto. Então, é todo esse processo importante. Então, geralmente, documentos financeiros, passaporte, I-20, taxa SEVES paga, o DS-160, que seria o documento principal, onde mostra os seus dados da sua aplicação, onde quando você vai para entrar para fazer a entrevista ou para você fazer as suas digitais, as suas fotos, você vai precisar desse documento. Então, são esses documentos necessários para que você vá estudar fora. E se você for menor de idade, uma autorização assinada e também juramentada, não juramentada, mas certificada pelo cartório. Então, você precisa desse documento, caso você seja menor de idade. Beleza? E a quarta pergunta é: qual é a ordem da aplicação? Bom, primeiro você faz o application para a universidade. Depois que você foi aceito, você vai comprovar financeiramente, como eu disse no vídeo anterior. E depois de você comprovar financeiramente, você vai receber o I-20. E depois de você receber o I-20, o que vai acontecer é que você vai ter que marcar a sua entrevista. Mas existe um passo antes do visto e quando você é aceito dentro da universidade, que seria o Payment Enrollment Fee. O que seria isso? Você vai precisar pagar uma taxa pequena para a universidade que confirme o seu lugar dentro da universidade. Porque como a universidade é muito seletiva nos Estados Unidos, você não tem o seu lugar segurado. Então você não tem algo reservado para você. Então por isso que a universidade pede uma taxa que geralmente não é reembolsada caso seu visto seja negado, para que você reserve seu lugar dentro da universidade, e aí você vai continuar com o processo do visto. Então você vai receber o seu I-20, você vai marcar sua entrevista, você vai para sua entrevista, você vai receber seu visto, e assim você pode marcar a sua acomodação, que seria seu board, marcar o meal plan e já pagar a universidade também, a tuition and fee. Então você geralmente paga uma universidade americana depois que você recebe o visto, porque caso seja negado, para que eles não tenham problema de refund, que seria reembolso. Então, essa é a ordem da aplicação do visto. Bom, a quinta pergunta é: quando me organizar para mandar minha aplicação do visto? Tudo isso vai depender de quando você recebe a sua aceitação lá da universidade, seu offer. Então, quando você recebe sua offer, vai depender da sua offer, e assim você pode prosseguir. Após sua offer, como eu disse, existe a ordem de você reservar seu lugar, de você receber o I-20 e tudo mais. Então geralmente você recebe uma offer lá por março, abril, e aí você já pode começar em torno de maio a você preparar a aplicação para receber o I-20 no final de maio e já fazer a entrevista em junho, e assim embarcar no início de agosto. É assim que funciona o sistema da ordem da aplicação do visto, ok? Então, esse foi mais um vídeo sobre a aplicação dos vistos. Então, se você gostou, deixe seu comentário, me fala um tema que você quer que eu fale aqui e também deixe seu likezinho. Então, tamo junto, galera. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, e temos nossa newsletter, que é uma lista de e-mails muito legais que a gente envia para você direto no seu e-mail, falando sobre o application de uma forma mais divertida e intuitiva. Então se inscreva, que eu vou deixar o link aqui embaixo na bio. Tamo junto, valeu!